Olá pessoal, tudo bem? Sou Mark Andrade, sou baterista. Dando continuidade nos vídeos aqui que eu estou produzindo nesse tempo de quarentena, um tempo de adaptações, né? Esse vídeo vou falar um pouco sobre a história da bateria, né? É um conteúdo muito abrangente, eu vou dar uma pincelada também só por cima, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas tocar bateria hoje é de alguma forma se conectar com o nosso passado ancestral, acredite você ou não, que a percussão, sabendo que a bateria também é um instrumento de percussão, a percussão está ligada com os nossos traços ancestrais, os nossos aspectos mais primitivos, desde os primórdios da humanidade, né? O conceito de tambor cilíndrico com uma pele tensionada em cima que produza um som, isso está totalmente ligado com os nossos antepassados. Você vai ver agora. Vamos seguir uma linha cronológica para vocês poderem se situar nesse espaço-tempo, né? A gente vai voltar num período muito ancestral do ser humano, que é a Era Paleolítica, na Idade da Pedra Lascada. Nesse período, o ser humano passa a imitar os primeiros sons da natureza, né? Principalmente com a voz e a percussão corporal, né? Afim ainda com um intuito muito ritualístico, né? De incorporar os sons dos animais, as vozes dos animais, de uma forma espiritual, para incorporar também a força desses animais, né? O que nos conta isso são escavações de sítios arqueológicos e as pinturas rupestres, né, encontradas no interior das cavernas, né, já assimilando o ser humano aí a 170 mil anos atrás, estimam os arqueólogos, de que já passavam a usar pedras de diferentes tamanhos, pequenos bastões de madeira, troncos secos de árvore, né, para percussão corporal, para cada vez imitar mais a natureza, um imitador da natureza, um imitador do som dos animais, ainda nessa forma bastante ritualística. Conforme passa o tempo, o ser humano consegue novas habilidades, constrói ferramentas bastante rudimentares ainda, mas que possibilita ele a fabricar, a produzir os primeiros instrumentos musicais, né? Isso a gente está falando há 40 mil anos atrás, mais aproximadamente, onde foram encontrados os primeiros exemplares de tambores cilíndricos de madeira com uma pele animal acoplada em cima e também outros tipos de instrumentos feitos com ossos de animais. Bom, saindo um pouco desse ambiente ancestral, avançando um pouco mais nessa linha cronológica, a gente vai fazer uma parada agora na Idade Média, né? Especificamente no século XIII, quando ocorria o ápice do movimento das Cruzadas, né? A Idade Média foi um período muito de conflito para o ser humano, muito conflituoso, né? Os anseios do ser humano eram principalmente expansões territoriais, conquistas de novas terras, né? Domínios étnicos e territoriais de diversos impérios. Então, isso gerou muitos conflitos, né? Mas nos atentamos agora às cruzadas, que tem um papel muito interessante na história da música em geral e na história da humanidade. As cruzadas foram expedições militares cristãs promovidas pela Igreja Católica, com destino a Jerusalém, a Terra Santa, né? A fim de tomá-la e mantê-la sob o domínio dos cristãos, né? Porém, nesse mesmo tempo, Jerusalém era ocupada pelos muçulmanos. E, obviamente, com a chegada das primeiras cruzadas, resultaram em muitas batalhas, muitos confrontos e conflitos, né? Porque os muçulmanos também tinham Israel, também tinham Jerusalém como uma terra sagrada, né? Também tinha esse território também tinha essa importância religiosa para eles, né? Bom, após inúmeras batalhas, inúmeros conflitos nessa chamada Guerra Santa, né? Esses cavaleiros templários regressam à Europa, na maioria das vezes derrotados, né? Mas eles acabam exercendo uma função muito importante na história não só da música, mas da humanidade, que com essas idas e vindas, eles acabam fazendo uma ponte entre essas duas civilizações, né? Então, muito material étnico e cultural acaba sendo trazido para a Europa também, né? Os muçulmanos tinham uma tradição muito forte em forjas de ligas metálicas, metalurgia, confecções de alguns tambores, cerâmicas, enfim, diversos artefatos que acabam sendo levados também para a Europa nessas idas e vindas dos Cavaleiros Templários na época das Cruzadas. Você deve estar se perguntando, né? Mas o que tem a ver a bateria, o que tem a ver a percussão com todo esse contexto de histórias de guerras, cruzadas, conflitos entre diversas etnias, né? Vou deixar um trechinho de um áudio e vou responder essa pergunta depois disso.
historiadores afirmam que os povos primitivos usavam da percussão, né, rufavam seus tambores de uma forma ensurdecedora, de uma forma muito forte, energética, a fim de uma simbologia de transição, de se preparar para o conflito, de se preparar para a guerra, né? Eles conseguiam com isso, com a percussão, atingir dois objetivos. O primeiro era criar um estado de espírito coletivo entre os guerreiros, né, a fim de encorajá-los para as batalhas que, claro, normalmente aconteciam muitas mortes, né, eram muito violentos, né. E o segundo era amedrontar o inimigo, né. Tropas que seguiam com uma percussão tocada muito forte, com diferentes tipos de toques, isso tinha um impacto psicológico muito forte no inimigo também, né. Então a percussão também tinha essa função psicológica dentro desses contextos de guerra, né? Até em conflitos mais recentes, percussionistas eram agregados às infantarias, né? A fim de que, quando se tocavam rudimentos em tambores, ele ditava o ritmo da marcha, né? Ele sincronizava toda a infantaria em um só tempo, em uma só passada, né? E diferentes tipos de rudimentos comunicavam diferentes manobras também. Então havia também esse contexto de comunicação entre os soldados. Bom, vamos sair um pouquinho desse contexto de guerra e avançar também um pouquinho nessa linha cronológica. A gente vai parar nos Estados Unidos em 1860, mais ou menos. Falar sobre as primeiras orquestras. Claro, as primeiras orquestras acontecem inicialmente em 1600, na Europa renascentista ainda, né? 200 anos antes. Mas as orquestras que acontecem nos Estados Unidos nessa época de 1860 vão ter uma importância muito grande para a bateria. Então por isso que a gente vai focar nelas agora, né? Nesse meio tempo, de 1860 a 1930, acontece muita coisa interessante, tem muito material para a gente explorar. Porém a gente vai falar dos tópicos mais importantes, né? Para a gente ter material para os vídeos futuros também. Nesse meio tempo acontecem coisas interessantíssimas sobre a bateria, que vai influenciar na bateria final. Nessa época, os Estados Unidos tinham uma tradição muito forte das marching bands, né? As bandas marciais, bandas militares, orquestras, enfim. Até hoje essa tradição é muito forte lá. Porém, nessa época específica, os Estados Unidos tinham acabado de sair de uma guerra civil, os negros tinham conquistado um pouquinho mais de liberdade na sociedade americana naquela época, né? As marching bands tradicionalmente eram tocadas, o naipe de percussão principalmente, eram tocadas com bumbo, caixas e pratos de choque, né? Cada músico fazendo um instrumento específico, tocado individualmente, né? Porém, com essa fase de renovação, de experimentação, muitas coisas se experimentavam, formas novas de se tocar. Surge o ragtime, que é uma influência muito forte dos negros nessas marching bands, né? Trazia o tradicional da caixa, do bumbo, dos pratos de choques, porém com um swing diferente trazido pelos negros, né? Muita coisa passa a ser experimentada a partir disso, né? Bom, nessa explosão criativa que estava acontecendo, né, com essa influência muito forte desse novo gênero, o ragtime, que era um ritmo muito dançante, né? Os percussionistas passam a tocar caixa e bumbo ao mesmo tempo. Um só músico passa a tocá-los junto. Porém, sem o pedal ainda, tocavam-se com as baquetas, né? Isso, de certa forma, limitava o percussionista, né? Até a chegada de um camarada que trouxe uma proposta muito inovadora para a bateria. Esse camarada se chama William Ludwig, que vai ter uma importância na construção de baterias, na história da música muito forte, principalmente nessa época dourada entre 1930 e 1970, né, onde passa pelo rock and roll. William Ludwig tem uma importância muito grande para a bateria. E foi ele exatamente quem trouxe essa ideia inovadora do pedal de bumbo. Assim, um só percussionista poderia tocar o bumbo com o pé e a caixa, fazendo a caixa com as mãos, né? Nesse mesmo tempo, chegavam-se muitos imigrantes aos Estados Unidos, né? Cada etnia que chegava aos Estados Unidos trazia um pouco de suas culturas consigo mesmo, né? Então, houve uma miscigenação muito grande nos Estados Unidos de diferentes culturas e etnias, cada uma trazendo um pouco de si, né? Então, os asiáticos trouxeram muito sobre alguns tambores, algumas ligas de metal, os pratos chineses, né? Os turcos também chegaram aos Estados Unidos, eles novamente vão influenciar muito na história da bateria, com um camarada chamado Zildjian, né?
Ele era um turco que trouxe toda essa cultura de forjas metálicas, né, da metalurgia que os turcos tiveram desde o Império Assírio, né? E ele também se consagrando como um dos maiores produtores de pratos aí da história da bateria. Avançando um pouquinho mais, em 1930 aproximadamente, né, surgem as primeiras big bands, né, que eram esses grupos que tocavam ragtime, porém se incorporando outros músicos de sopros, né, e se formavam bandas maiores. Passa também a surgir o jazz, nasce aí as raízes do jazz, também com raízes no ragtime, que ainda era uma coisa muito dançante, que se podia explorar muita liberdade de improvisação, né. E nesse meio tempo surge também um terceiro elemento da bateria muito interessante, que no pé esquerdo passa-se a tocar um prato de choque, né? O hi-hat, ou um prato de contratempo, uma máquina de contratempo, como se chamava antigamente. Especificamente porque no jazz, essa marcação do contratempo, né? Tem que ser, é muito forte e muito importante para caracterizar a vibração, né? A pulsação da música, né? Por isso, máquina de contratempo. A partir disso, o baterista, um só baterista, um só músico passa a poder tocar bumbo, caixa, chimbal e, óbvio, algumas outras adaptações de tambores e percussões diferentes aqui, né? Isso seria a alma da bateria já sendo construída, né? Adaptações das primeiras baterias surgiram aí. Com isso, passa-se a ter uma liberdade de criação, exploração muito grande, né? Com o jazz principalmente, a liberdade de improvisar, de criar é muito grande. Nasce-se então os grandes nomes da bateria desse tempo, né? Jenny Krupa, Buddy Rich, Tony Williams, Elvin Jones, Joe Jones, Kenny Clarke, enfim, inúmeros bateristas que se consagraram exatamente por ter esse novo instrumento que pode ser tão amplamente explorado, né? Bom, e com o passar dos anos, surgem diversos outros gêneros musicais, diversas formas de se tocar o próprio jazz, né? E cada gênero musical, cada músico, cada baterista que surgia, modificava um pouquinho a bateria, customizava um pouquinho. Cada gênero musical necessitava um timbre diferente, novos pratos, novos tambores, né? Então a bateria foi se moldando com o tempo, conforme o blues, o rhythm blues, o rock surgiu, outros gêneros musicais mais contemporâneos, né? E isso já faz um pouquinho de parte da bateria moderna, né? Que pode ser um material para uns próximos vídeos, né? Bom, pessoal, isso foi então um pouco da bateria, da história da bateria. Espero que vocês tenham gostado desse material. Foi feito com muito carinho, umas pesquisas bem interessantes, né? Fiquem ligados nos próximos vídeos, que muito material legal tá para surgir aí. Te vejo na próxima. Tchau!